Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades, às estupidezas. Alegrias! Estamos juntos! Pior a emenda que o soneto. Vejam. Eu confesso a vocês que neste momento eu não gostaria de estar na pele dos oficiais, dos funcionários do Exército, da Ativa, que estão à frente do Centro de Comunicações do Exército, o Seconsex, que foi criado há décadas para estabelecer as boas relações públicas do Exército com a mídia e com o povo brasileiro. Deve estar se desdobrando para explicar que o Exército não tem nada a ver com genocídio, que o Exército não tem uma posição genocida. Ou talvez não estejam fazendo nada, porque na verdade os ministros militares e o ministro da Defesa tomaram à frente uma tarefa que deveria pertencer ao Seconsex, ao Serviço de Comunicação do Exército e das suas pastas militares respectivas, Marinha e Aeronáutica. Mas na medida em que os ministros militares e o ministro da Defesa resolveram consertar o soneto do Gilmar Mendes, ficou pior a emenda do que o soneto. Eu explico. Eu fui procurar saber, porque eu sempre ouvi falar assim, pior a emenda que o soneto. Isso tem origem, sobretudo, conta a lenda de um poeta que escreveu um soneto tão ruim e pediu a Bocage, Manuel de Bocage, o poeta português, que consertasse o soneto, fizesse emendas. Bocage devolveu sem nenhuma emenda. Disse que seria pior a emenda do que o soneto. O soneto foi a denúncia do ministro Gilmar Mendes de que o Exército é conivente com a política genocida de Bolsonaro. Por si só é um soneto um pouco absurdo. Nem tanto, ou tanto. Essa é uma outra discussão. Mas ele seria o soneto, partindo de um ministro do Supremo que não tem lá grande credibilidade, considerando que já foi chamado de o laxante do Supremo, porque soltou tudo que é criminoso que caiu na mão dele. Até bem pouco tempo, Gilmar Mendes era escorraçado pela direita, pela esquerda, sem grande credibilidade. E aí, quando ele fala este soneto do genocídio, a inabilidade dos militares leva-os a quererem fazer emenda ao soneto e piora a situação. Hoje, em todos os jornais brasileiros, todas as mídias alternativas, reais, desde que não sejam das fake news, do diagnóstico de ódio, todas elas são unânimes em associar o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, à política genocida de Bolsonaro. Mas, se o Exército ficasse quieto, porque isso é merda, e merda quanto mais mexe, mais fede. Ao emitir uma nota de repúdio, o que o Exército deveria ter feito era emitir uma nota dizendo que não tem nada a ver com isso, mas não pode, porque tem lá 3.000 militares da reforma e da ativa pegando uma boquinha. Militar não tem que se meter em política enquanto corporação. Tem um general reformado, de pijama, queira ser vereador, deputado, presidente, é natural, é direito dele como cidadão civil que já é. Mas quando você tem 3.000 militares entrando em bloco num governo que já tem 8 ou 9 ministros militares, e que tem o ministro da Saúde, que é um general da Ativa, e que já nomeou 30 assessores militares para o Ministério da Saúde, você tem um governo militar. Querendo ou não, você tem uma corporação inteira integrando um governo comandado por um capitão que foi expulso das fileiras do Exército. Para usar uma palavra grossa, foi expulso. Na verdade, foi defenestrado. Então é incompreensível para a sociedade civil brasileira o que o Exército está fazendo de mãos dadas. Quando eu falo Exército, falo as Forças Armadas, de mãos dadas com este governo. Quando o ministro da Saúde, o general Pazuello, assumiu, nós tínhamos 14.000 mortos. Hoje estamos com 74.000 mortos. Na conta dele, ou seja, na conta de um general da Ativa do Exército, tem 60.000 mortos brasileiros. O que é isto? Como explica isto? Então, se não tivessem mexido nisso, ou se tivesse feito uma nota um pouco mais digna, uma nota dizendo, não temos nada a ver com isto, estamos cumprindo nossa tarefa constitucional, institucional, lamentamos e tal, saía fora, saía com dignidade. Não, ao fazer uma nota de repúdio, chama a atenção muito mais, é pior a emenda que o soneto.
Hoje o que mais se discute nesse país é o que é que o Exército está fazendo. E quando eu falo Exército, pensem nas Forças Armadas. O que é que as Forças Armadas estão fazendo dentro de um governo genocida? Porque a política de Bolsonaro é genocida. Ela é negacionista. Ela leva à morte milhares de brasileiros. E não é só a política genocida. O que é que as Forças Armadas estão fazendo dentro de um governo que tenha por meta, que é denunciado no mundo inteiro, pelo desmatamento da Amazônia, pela invasão das terras indígenas, pelo genocídio de povos indígenas? O que as Forças Armadas estão fazendo dentro disso? Que tem ministros da educação que falam que a educação tem que ser feita pela dor, que as crianças têm que apanhar para crescer, para aprender, para estudar. Ou que tem ministro da educação que chama o cidadão, a cidadã de égua sarnenta e desdentada. Chama-se conivência isso. Ou vocês acham que 3 mil militares dentro de um governo não chama a atenção da sociedade civil e dizem o que faz essa gente dentro do governo? Por que esse apoio todo? Aquele general Vilas Boas, cada vez que se levanta da cama de enfermo para vir defender o governo Bolsonaro e vir defender as medidas de exceção sobre a democracia, pressionando o Congresso Nacional, pressionando os poderes constituídos como o Supremo, o Legislativo e tudo mais, está fazendo o quê? Está pressionando como militar do Exército a democracia brasileira. Está sendo conivente com esse estado de coisas golpistas, neofascistas do governo Bolsonaro. Então foi pior a emenda que o soneto. Por isso que eu digo que militar não deve se meter em política, porque militar é rígido, não tem jogo de cintura, não leva desaforo para casa, tomou para si, botou a carapuça. Entende isso? Quando faz uma nota de repúdio dizendo nós não somos genocidas, é um absurdo, isso é uma ofensa, botou a carapuça. Quando a nota poderia ser outra, a nota poderia ser muito mais simpática, a nota poderia ser empática. Ao negar, afirma. Ao negar, mexe no enxame de abelhas e joga na discussão nacional um fato que estava no inconsciente coletivo, estava em boca fechada, pouca conversa, um jornalista aqui, outro ali. Agora não, escancarou. Agora jogou na pauta do dia de toda a imprensa, de todo mundo, de todo o povo brasileiro, a discussão do que as Forças Armadas estão fazendo neste governo. Qual é o papel das Forças Armadas acalentando, acompliciando os atos deste governo. Militares da ativa presentes numa reunião do dia 22 de abril, onde se disse coisas horrorosas sobre a democracia e sobre os demais poderes, e eles estavam e continuaram calados, quando era dever deles defender a Constituição, mesmo ali numa reunião fechada. O que eu faço com esse vídeo é lembrar apenas que merda não se mexe. Vai feder mais, que carapuça não se veste, chama mais atenção, que essas coisas é melhor ficar calado ou se posicionar de forma digna, clara, transparente. Quanto mais se nega, mais se afirma. E está aí na ordem do dia o país discutindo a participação das Forças Armadas. E parece que esses milicos, mais uma vez, não aprenderam. Adoram se meter em política. O que é que foram fazer neste governo? Hein? O que é que estão fazendo lá? Ah, mas são reformados? Não interessa. 3 mil, 5 mil, 20 mil reformados é um exército. Ou vocês querem enganar a quem? Bom, não tentem fazer emendas aos sonetos. O soneto já era ruim, ficou pior ainda. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.